Infelizmente, a gente também, mesma história, ela tomou café, mas a gente está se encontrando novamente. Tá? Depois a gente conversa qualquer coisa. Então, prazer. Deixa eu me retirar aqui da... Bom, boa tarde para todo mundo, né? Obrigado aí para quem está assistindo, obrigado também pelo convite, professor. É sempre legal poder participar aí dessas atividades todas, a gente poder bater um papo, inclusive, sobre um tema que é relativamente contemporâneo, moderno, né? E que não há muitos trabalhos aí, um pouco na linha do que eu fiz sobre essa temática. Como o Carlos disse, vou falar um pouquinho sobre jogos online, aí, e especialmente da relação entre os jogadores e os heróis, os jogadores e o próprio jogo, ali na experiência deles. Né? Eu não estou conseguindo passar os slides aqui, professor. Você está no... Só um pouquinho. Bom, enquanto a gente ajusta isso, como o Carlos estava falando ali, né, um dos motivos que eu fui escolher essa temática de pesquisa... Rafael, você está no Sigma Justino ou no Rafael Justino? Rafael Justino, eu acho. Tá, então deixa eu colocar você apresentador. Aí, agora sim, perfeito. Então, um pouco da motivação aí que me mobilizou a fazer essa pesquisa é que, ultimamente, a gente vem vendo uma crescente sobre o número de jogadores em vários tipos de gêneros diferentes de jogos, né? E tem se tornado um fenômeno cada vez mais comum, desde o celular, né, as pessoas que jogam ali no ônibus, né, enquanto estão esperando alguma coisa, os jovens, adolescentes, até jovens adultos também, jogando cada vez mais, diferentes gêneros que vão se popularizando, campeonatos mundiais de alguns jogos aí que movimentam milhões de dólares, e então se tornou um fenômeno que saiu de um nicho muito específico, se a gente for olhar 10, 20 anos atrás, para um fenômeno extremamente popular, que até, né, hoje é considerado, aí, dependendo do gênero do jogo, como os e-sports, né, os esportes eletrônicos com grandes campeonatos. O problema é que, apesar dessa popularização dos jogos, o volume de pesquisas sobre eles não foi fazendo um pouco de jus à experiência dos jogos. O número de pesquisas foi aumentando também, mas elas principalmente se focam nos aspectos quantitativos da experiência, né, os aspectos demográficos, a quantidade de horas que as pessoas passam jogando, etc. E, geralmente, essas pesquisas têm um viés ali do pesquisador que coloca um pouco esses dados, né, ou a própria vivência do jogo, como algo negativo. Como se fosse um escape da realidade, por exemplo, né, se as pessoas veem que os jogadores passam 8, 10 horas jogando, por exemplo, né, já dizem que são viciados, que tem uma questão de dependência do jogo, ou então que estão fugindo do mundo, estão fugindo da realidade, enfim. Então existe um problema de viés aí sobre a temática que me incitou a pesquisar de uma forma qualitativa as experiências com os jogos, porque eu vi que havia essa lacuna aí em termos de pesquisa sobre esse tema. E aí, para falar um pouco do que eu estou pesquisando, né, jogos online, a gente vai precisar categorizar um pouquinho algumas coisas, separar elas, né? Os jogos têm vários gêneros diferentes, tal como os filmes têm, né? Ação, aventura, corrida, simulação, enfim. E aí, dentro desses grandes gêneros, há dois que a gente vai precisar prestar atenção, que é onde se encaixa o meu objeto de pesquisa. Um desses gêneros é o RPG, que é o Role Playing Game, ou, no português, um jogo de representação de papéis. O que é a especificidade, a característica desse gênero? É uma representação de papel no sentido de que você vai encarnar um personagem, geralmente um herói, com uma missão ali de salvar o mundo ou algo do tipo, só que, ao contrário de outros jogos de aventura ou de ação, por exemplo, você tem uma liberdade muito maior da construção desse personagem. Você pode, às vezes, escolher a aparência dele, você pode escolher os atributos dele, as habilidades. Em alguns jogos você vai poder também escolher como ele vai reagir a certas situações, e isso vai modificar a narrativa do jogo, vai modificar a história que vai se desenvolvendo, que vai se desenrolando ao longo da experiência do jogo. Então isso se torna uma experiência muito, muito pessoal ao longo do processo do jogo, o que difere de vários outros gêneros onde há uma narrativa relativamente pronta e linear, que, por mais que seja muito mais interativa,
ela é muito menos projetiva, no sentido de não se identificar tanto com aquele personagem, já que você não tem ação sobre ele, você não é tanto um ator ali dentro do jogo, ou na vida do personagem, nas ações dele, quanto você é no RPG. E isso tudo que eu estou dizendo, ainda assim, é dentro de um mundo de jogos offline, né, sem estar na rede. Quando a gente vai para o mundo online dos jogos, a gente vê aí um momento significativo de jogos online onde múltiplos jogadores, que é esse MMO, participam. O mais popular hoje em dia são os MOBAs, que são os jogos de arena multijogadores, onde 2 equipes de 5 pessoas cada, né, lutam uma contra a outra, ou então os Battle Arenas, ali, os Battle Royales, que são 40, 20 pessoas querendo eliminar uma outra, e o último objetivo é ser a última pessoa ali que sobreviveu àquela etapa. Quando a gente junta o MMO e o RPG, a gente cria esse gênero MMORPG, que difere um pouco desses outros que estão um pouco mais populares hoje em dia. No MMORPG, você pode ter muitos objetivos diferentes. Há uma história central que norteia toda a experiência, mas você não necessariamente precisa segui-la. Você tem uma liberdade, diria quase infinita, de ações ali dentro daquele jogo. Você pode, por exemplo, escolher seguir a história, então você vai ir lá, matar monstros, avançar a história até chegar num fim. Embora esse fim, dentro de um MMORPG, também é muito móvel, porque a cada semestre, geralmente, lançam expansões que aumentam ainda mais essa história, ou criam novos conteúdos e mantêm os jogadores ainda em jogo. Eu escolhi o World of Warcraft, que é o MMORPG mais popular do mundo, e alguns jogadores jogam ele há mais de 10 anos. Então, a experiência é realmente muito contínua ali com o jogo, né? Assim como tem gente que prefere escolher a história, tem gente que vai para o jogo a fim de lutar contra outros personagens mesmo, outros jogadores, né? Então, são as pessoas focadas no PVP. Tem outras pessoas que escolhem fazer o roleplay. Então, eles vão para esse mundo realmente para se sentir presente naquele mundo. No final do ano passado, saiu uma notícia de um jogador do WoW, do World of Warcraft, que é esse jogo que eu estudei, em que ele não matou nenhum bicho, ele não lutou contra ninguém, ele só colheu flores. Então ele passou ali horas, dias, anos, provavelmente, somente colhendo flores no jogo para ganhar experiência, porque a perspectiva dele era de fazer um personagem que era um grande pacifista, ele era um monge pacífico, então ele não ia lutar contra ninguém. Então, tem mais uma série de outras atividades possíveis, pesca, culinária, tecelagem, enfim, dentro do mundo do World of Warcraft. Então é muito, muito, muito plural. E aí que entra um pouco do que o professor falou, de que, às vezes, as pesquisas colocavam essa experiência do jogo como algo muito fantasioso, da imaginação e tal. E por mais que haja esse elemento de fantasia e um pouco de imaginação, o elemento principal dos jogos online, dos jogos de forma geral, é a imersão, onde o jogador vai se sentir fazendo parte daquele mundo, ele vai estar dentro daquele mundo. E isso, por consequência, esse fenômeno da imersão, quando bem feito, faz com que os jogadores passem muitas horas jogando, ou com uma frequência bastante grande, porque é um senso de efeito nesse mundo, de transformação nesse mundo. Né? E isso é determinante para a experiência do MMORPG, porque vincula os jogadores com o seu próprio personagem e com aquele próprio mundo onde eles estão ali afetando, ok? Também existe uma questão aí dos MMORPGs, né, que é o aspecto social deles. Há uma característica muito ímpar do MMORPG, porque você está compartilhando esse mundo gigantesco com outras centenas, talvez milhares de jogadores que você vê no mundo, você vê no mapa, você vê eles andando, e você pode conversar com eles, você interage com eles ali em tempo real. E isso forma vínculos entre jogadores, isso forma amizades, isso forma relacionamentos, às vezes até mesmo amorosos, casamentos que acontecem dentro do mundo do World of Warcraft, pessoas que se conheceram dentro do jogo e foram para a vida real, né? Então há um fenômeno muito interessante aí. Inclusive, essa distinção, né, mundo real e mundo do jogo, ela é um pouco problemática,
porque ela vem desse senso comum de que o mundo virtual é menos real do que o mundo cotidiano. E essa é uma perspectiva que a gente, enquanto pesquisador, especialmente enquanto psicólogo clínico, tem que abandonar 100%. Se um paciente na nossa frente é um jogador, né, joga bastante, a gente não pode, de jeito algum, ter uma perspectiva de que o que ele faz na maior parte do tempo da vida dele não é real. É fantasioso, né, ele está num outro mundo, de uma natureza diferente da nossa. Não, é tão real quanto, a diferença é que é digital. Né? Acho que essa é uma distinção aí importantíssima para a gente fazer. Como eu disse, né, o WoW ali ele é o mais popular dos MMORPGs. Em 2015, que foi a época que eu fiz essa pesquisa, ele contava com 12 milhões de jogadores. Hoje tem bem menos, o número diminuiu para 4 milhões, se eu não me engano, mas ainda assim é um mundo muito habitado, muito vivo, onde estão acontecendo muitas coisas e várias expansões, várias atualizações, enfim. Né? Então, quis mergulhar um pouco aí nesse mundo, ver como que eram esses jogadores, qual era a relação deles ali, para a gente poder ter um pouco mais de clareza qualitativa da experiência com esses jogos. Então, sobre os objetivos ali da pesquisa, né? Inicialmente era caracterizar esses jogadores brasileiros, então montar meio um panorama do que quem jogava, como jogava, por quanto tempo jogava, descrever essas relações que eles mantinham com os heróis e também descrever o papel do jogo da vida deles, né? Qual que era essa função que o jogo está desempenhando, já que há esse viés do senso comum de achar que é um lazer sedentário, um lazer sem produtividade nenhuma, é um tempo que você está perdendo, é um estigma ainda hoje sobre jogadores que 100% das vezes vem de pessoas que não têm experiências com jogos. E psicólogos geralmente entram exatamente nessa categoria, de pessoas que não jogam, e aí, se a gente tem um paciente que joga, a gente vai precisar ficar muito atento aos vieses que a gente tem sobre as leituras desses fenômenos, né, e o que ele traz, aliás, muitas vezes na clínica também, das experiências dele em jogo, que pode ser um campo muito rico, inclusive, de análise, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, esses foram os objetivos da pesquisa. E aí, em termos de metodologia, eu dividi basicamente em dois momentos. Um momento quantitativo, que é para justamente montar esse panorama dos jogadores, explorar um pouco aí esse campo e quantificar um pouco das experiências, e um outro momento qualitativo para se aprofundar um pouco nas experiências que estão acontecendo ali com esses jogadores. Então, esses dois grupos online que serviu como quantitativo, e o grupo de entrevista, que serviu como qualitativo para o aprofundamento dos dados. No grupo online, participaram 242 participantes, todos maiores de 18 anos, por uma questão de anuência do termo, né, de consentimento, e no grupo de entrevista foram 8 entrevistados, também todos maiores de 18 anos. Nas entrevistas, fiz algumas perguntas sobre como eram os personagens que eles criaram, como era a experiência deles, o que motivou eles a escolherem aquele herói ou não outro, né? Enfim. Para que a gente possa entender também um pouquinho, né? Ali no jogo, quando você começa a jogar o WoW, você vai escolher primeiramente uma raça. Então você tem vários tipos de personagens ali, em termos de raça mesmo. Você tem humanos, você tem elfos, você tem os Draenei, você tem mortos-vivos, enfim, há 12 raças diferentes ali para escolher, cada uma com um pano de fundo de história diferente, com algumas habilidades também diferentes, uma aparência também diferente, obviamente, né? Então já há uma riqueza aí de enredo só nessa primeira escolha de raça. Depois de escolher a raça, você vai escolher a classe do teu personagem. Como ele vai agir no mundo, qual que é o papel ali que ele vai desempenhar. Então ele pode ser um mago, por exemplo, ele pode ser um guerreiro, ele pode ser um bruxo, ele pode ser um sacerdote, ele pode ser um paladino, ele pode ser um ladino, que é uma espécie de ladrão, um malandro, assim, né? Enfim, há outras classes também, xamã, enfim, há acho que 12 ou 14 classes, se eu não me engano. Então, de novo, também é uma riqueza e uma pluralidade bastante grande das opções que a gente tem para estar agindo, o papel que a gente está desempenhando nesse mundo.
Eu digo papel desempenhado no mundo porque cada personagem, cada classe, né, vai ter uma diferença muito grande de como ele enfrenta os inimigos, como vai ser a atuação dele numa batalha de grupo, por exemplo, né? Isso também é super comum nos MMORPGs, de que se junta um grupo, se forma o que se chama de uma guilda, um clã, né? E esse clã é fixo, tem um número ali que varia desde 12 pessoas até 250 pessoas possíveis fazendo parte de uma guilda, para enfrentar monstros conjuntamente, porque não dá, chega um ponto do jogo onde os monstros ficam muito fortes e você precisa de uma equipe para poder enfrentá-los. Então essa característica também é muito central no MMORPG, porque ele, de certa forma, te obriga a interagir com outras pessoas, a se vincular com um grupo, para poder atingir seus objetivos, caso eles envolvam, né, o enfrentamento de monstros e um fortalecimento do teu personagem, que é necessário, que vem aí dos espólios que você consegue ao enfrentar esses grandes monstros, esses grandes chefes, essas masmorras, essas cavernas que você entra, para encontrar esses monstros ali para derrotar e avançar a história também. Então, essa característica das guildas e essa coesão social, ela é bastante central na experiência e vai ter um papel interessante na vida dos jogadores. Vamos falar um pouco, então, aí sobre os resultados. Tá? Primeiramente, a dispersão etária e do sexo dos jogadores é interessante da gente observar, porque há uma diferença grande entre homens e mulheres. Em média, 70% dos jogadores são homens e 30% mulheres. Nesse gráfico que está mostrado aí, os pontinhos azuis são os homens, os pontinhos vermelhos são as mulheres, e aí dá para a gente perceber que é uma concentração aí na faixa etária dos 26, 28, né, 18 a 28, mas a gente também vê jogadores lá em cima com 52 anos, com 40 e tantos, 42, 40, né? Então, não dá para a gente fechar essa experiência do jogo como exclusivamente do jovem, né? E a tendência, inclusive, é que essa curva comece a aumentar um pouco, porque esses jogadores agora, né, essa pesquisa foi feita em 2016, 2015, esses jogadores de 28 anos, por exemplo, agora eles já estão com 30 e poucos. Então, vai avançando. E geralmente quem joga o WoW, né, tende a continuar jogando, como alguns dos entrevistados que jogavam há mais de 10 anos. Então, essa curva aí vai tender a dispersar um pouquinho mais e ficar um pouco mais homogênea, um pouco maior ali nessa concentração. Tá? Mas é interessantíssimo de ver que pessoas que, no senso comum, né, a gente não associaria com um jogo eletrônico, como alguém de 52 anos, joga. Então, tirar um pouquinho desse estigma aí de que é uma fase da vida das pessoas somente, né, é só para jovens e tal. A gente também tem que desmistificar isso, especialmente olhando para o futuro, onde a tendência, não só no MMORPG, mas em vários outros jogos, em outros gêneros, né, vai ser de que pessoas com mais idade continuem nessa atividade. Em seguida, falando sobre a escolaridade, né, porque a gente também, como tem essa perspectiva, esse viés de que são só jovens, ou que não trabalham, né, a gente pensa, são pessoas ali, né, que não têm ensino superior, ou que não estão cursando ainda, porque não estão ocupadas o suficiente para não poder jogar. E, na verdade, a estatística aí mostra que há uma dispersão também bastante grande em relação a isso, né, em termos de escolaridade, tá bem, mais da metade dos jogadores estão no ensino superior, então eles conseguem equilibrar um pouco as atividades ali de jogo e de atividades acadêmicas, né? Outros aí, 7%, 18% tem ensino superior completo também, então já são pessoas formadas, já são pessoas no mercado de trabalho que permanecem jogando. A frequência do jogo, na maior parte dos casos, ali 64%, né, dos jogadores entrevistados não, desculpa, que fizeram parte do questionário, né, os 242, 64% deles jogam quase todos os dias ou todos os dias. Então é uma frequência muito, muito grande. E esse é um dado importante, porque se a gente olha só de fora, se a gente olha para um paciente, por exemplo,
que chega no consultório, né, e tem qualquer que seja a queixa, mas ele diz que joga, né, o jogo ali quase todo dia. É muito possível que uma pessoa que não tem experiência com jogos entenda isso como uma possível dependência, como um possível vício, como algo disfuncional na vida dele. E esse é um viés muito perigoso, porque, primeiro, que isso pode quebrar muito do vínculo com esse paciente, e ele deixar de contar isso, caso ele perceba que há uma não compreensão por parte do psicólogo sobre a função que o jogo está tendo na vida dele, ou até mesmo sobre a própria natureza do jogo. Um MMO é normal, absolutamente normal, que as pessoas passem bastante tempo jogando e que a frequência desse jogo, né, às vezes por dia, por semana, também seja alta. Isso é uma característica natural dos MMOs e dos RPGs. Então a gente não pode, a princípio, né, a priori, olhar para essa quantidade de horas e falar, opa, isso é um problema. Isso é um problema só se estiver afetando de fato a vida dele, se estiver tendo um impacto na vida acadêmica, na vida social, na vida afetiva, na saúde física, né, na integridade física da pessoa. Isso são casos muito isolados. De forma geral, não há prejuízos assim imediatos em relação à quantidade de horas ou à frequência de jogo para os jogadores. Embora isso seja possível e deva ser um fator minimamente investigado numa clínica, caso um paciente traga essa experiência para a gente não pode, a priori, julgar e rotular isso como um vício ou um comportamento excessivo do jogador. Faz parte da natureza do jogo essas horas um pouquinho maiores em relação a outros gêneros. Tá? Né, a gente também, às vezes, pensa ali no senso comum que talvez essas pessoas que joguem não têm relações sociais ou afetivas na vida. Então, ela compensa, né, entre aspas, ali, essa carência no jogo. E os dados mostram que não. Jogadores solteiros, jogadores namorando, jogadores casados, todo esse público faz parte ali do universo de jogadores. E foi muito interessante observar isso, porque eu mesmo hipotetizava de que houvesse um número maior de jogadores solteiros, mas não, há um número bastante parecido, né, 44, 41% de jogadores que estão em um relacionamento e jogadores que não estão. A hipótese seria de que, por estar num namoro, né, a pessoa precisa dedicar mais tempo a essa relação, então ela vai acabar jogando menos. E, na verdade, não. Também, inclusive, acho que não está aqui na apresentação, mas não há diferença significativa do tempo de jogo entre os solteiros e os em relacionamento. A divisão é a mesma. Então, é também um outro fator interessante aí para a gente desmistificar um pouco dos vieses que a gente tem a priori sobre a experiência do jogo. Né? O cara solteiro, o nerd, né? Aquela imagem típica, estereotipada do nerd sozinho, jogando no quarto. Né? E isso também, a propósito, né, é interessante porque muitos pais de adolescentes trazem o adolescente para a clínica com essa queixa de, ele só joga, e isso é um problema, porque ele não sai de casa, ele não interage com as pessoas, né? Ele não interage, talvez, né, não interage com as pessoas no mundo cotidiano, mas dentro do jogo, com certeza, há muita interação, há muita amizade, há muita troca, inclusive, não só dentro do jogo ali pelo texto, mas para os softwares de conversa de voz, como o Discord, como o TeamSpeak, o Skype, enfim. Isso é extremamente comum nos jogadores, deles entrarem no jogo, ligarem esses aplicativos e baterem papo enquanto estão jogando, falar da vida, dividir experiências. E muitos desses jogadores relatam que esses vínculos que eles criaram dentro do mundo do jogo são vínculos muito significativos na vida deles, são vínculos importantes, de amizade ou até mesmo vínculos românticos. Então a gente, mais uma vez, não pode, a priori, pegar essa queixa dos pais, por exemplo, né, sobre um jogo aparentemente excessivo, que está colocando a pessoa em isolamento, né, do resto do mundo, e tomar isso como verdade, tomar isso como um problema. A gente tem que ver como é a experiência daquele jogador em relação ao jogo, como que está a vivência social dele nisso, como que tá as interações dele nisso, o que ele está tirando dessa experiência. Tá? Em seguida, para já começar a encerrar um pouco esses resultados quantitativos, né,
73% dos jogadores disseram que eles trouxeram amizades que eles fizeram lá dentro do mundo do digital do jogo para o mundo fora dele. Então, de novo, quebra um pouco essa imagem de que é um vínculo só virtual, né? Eu acho que hoje em dia esse estigma até mesmo diminuiu um pouco, porque nós somos uma sociedade do virtual, ainda mais agora numa pandemia, né, onde a gente precisou reaprender a interagir socialmente sem ter um encontro físico, e passou a usar o WhatsApp, chamada de vídeo, enfim. E deu para a gente perceber que isso não muda a natureza das nossas relações, não muda a essência das nossas relações, né? Claro que impõe dificuldades, às vezes facilidades também, mas isso não torna nossas relações, nossas amizades, né, menos. É só um meio diferente que a gente está usando para conseguir se comunicar, para conseguir interagir, conseguir manter esses vínculos. E a mesma coisa deve ser enxergada aqui na experiência com o jogo online. E 70% desses jogadores afirmaram que aprenderam algo de útil para a vida deles com o jogo. Eu coloquei essa pergunta propositalmente, porque, de novo, há essa ideia do senso comum de que o jogo é inútil, ninguém vai aprender nada, é uma perda de tempo, etc. E, na verdade, não, né? 70% deles afirmam que aprenderam alguma coisa. Não sei se vai dar para vocês enxergarem com um detalhe aqui, porque eu não consegui passar muito bem os dados aqui, mas essa é a listagem, né, do que eles relataram aprender no jogo. E eu vou focar nas principais, ali de baixo, na parte mais inferior do gráfico, que 24% ali dos jogadores disseram que aprenderam trabalho em equipe, desenvolveram trabalho em equipe, justamente por conta do que eu havia falado das guildas, né, desses clãs que tem que juntos ir enfrentar um monstro, porque é preciso coordenação de cada um desses membros. Não só no momento da batalha, mas fora dela também. Geralmente as guildas separam um dia e um horário para poder enfrentar esses monstros. Então, terça-feira à noite vai ser o dia de WoW, todo mundo entra para a gente fazer a batalha X. Isso precisa de disciplina. Às vezes, alguns jogadores não fazem isso. Então, é preciso lidar com esses conflitos ali dentro da guilda. Às vezes, até mesmo dentro das próprias partidas, alguns jogadores têm comportamentos inadequados, tipo, roubou o item do fulano, ou não teve muito trabalho em equipe, não soube jogar direito com aquela classe, falhou em estar atento ao que estava acontecendo. Então, há vários mini conflitos que vão acontecendo, várias tensões que vão acontecendo ali na guilda, que precisam de manejo. E isso vai acontecendo pelos próprios personagens, pelos próprios jogadores ali, né? E isso acaba desenvolvendo essas habilidades de trabalho em equipe, um com o outro. O desenvolvimento de inglês também, porque era um jogo que agora já está em português, mas antigamente só tinha inglês, então as pessoas precisavam desenvolver isso, ou até mesmo por jogar em servidores americanos, norte-americanos, né, precisavam se comunicar com inglês, então acabaram desenvolvendo isso. O respeito também foi uma habilidade desenvolvida justamente por conta dessas diferenças, né, desses atritos que às vezes acontecem ali nas interações entre os próprios jogadores. Enfim, habilidades sociais, paciência, liderança, são todas habilidades que foram sendo aprendidas e desenvolvidas ao longo do jogo e que são aspectos aí de personalidade, né, desenvolvimento de habilidades que são bem vistas socialmente, inclusive pelo próprio mercado de trabalho. Alguns jogadores, inclusive, relatam que viram uma influência direta entre o que eles conseguiram aprender no WoW como chefes de guilda e como eles aplicam isso no trabalho deles como um líder de uma equipe, por exemplo, de manter as pessoas engajadas, de ter o respeito, de demandar coisas possíveis para os jogadores, de tentar negociar, jogadores não, desculpa, para os trabalhadores, né, para os colaboradores, e tentar negociar algumas coisas. Então, de novo, vem essa imagem de que o jogo online não é um mundo à parte do mundo cotidiano. Há uma sobreposição entre as coisas muito direta, seja de habilidades, seja da própria vivência, seja inclusive do próprio diálogo, do próprio verbal que as pessoas têm sobre o jogo, que tem uma linguagem um tanto própria, dentro do grupo do jogo, isso também acaba passando. Quando as pessoas se encontram, é muito comum que elas falem com os termos dos jogos sobre a vida em geral, né? Então, de novo, né, reforçar muito essa imagem de que não deve haver uma separação na nossa leitura de jogo online como irreal
e vida real como duas esferas distintas, né? Elas são muito mais próximas do que o senso comum imagina. Okay? Bom, vamos agora então para a parte qualitativa de fato, para a gente aprofundar um pouco na experiência dos jogadores. Primeiramente, eu fui investigar quais são os fatores que fazem as pessoas escolherem aquele herói específico, né? Pensando aí talvez numa hipótese de projeção, de fantasia, enfim, e ver quais são então os fatores aí que influenciam nesse processo. Então, basicamente, são 3 os fatores iniciais que geram essas escolhas aí. O primeiro deles é o enredo. Então, como eu disse, cada raça tem uma história por trás, ou até mesmo cada classe, né, tem um tipo de funcionamento específico. Há essa história que há por trás da raça, que já aparece ali logo nessa tela inicial de escolha, muitas vezes influencia os personagens. Desculpa, influencia os jogadores na escolha. Então, a gente vê ali do enredo, né, que vai para o sentido metafórico. O que eu quis dizer com isso? Alguns jogadores relataram que, quando eles olhavam a história daquela raça, eles se identificavam de alguma forma. Houve, por exemplo, um jogador que ele escolheu um Draenei, que é uma raça quase como se fosse o equivalente a um alienígena aqui para o mundo cotidiano. E ele viu nessa raça uma procura por conhecimento, né, como característica deles. E ele se identificou com aquilo, de dizer assim, puxa, eu também estou num momento de vida em que eu estou procurando conhecer mais. Ele estava entrando num curso de biblioteconomia, letras. E aí ele estava nesse movimento de descobrir uma série de coisas sobre o mundo, se sentir um pouco alienígena também, porque ele não era um histórico dele de leitura, ou de interesse pela leitura. Então, ali ele viu uma certa metáfora sobre esse momento de vida, sobre a própria perspectiva que ele estava tendo em relação ao futuro, como ele estava se vendo no mundo. Quando a gente vai para o elemento de aparência, que também aparece bastante no discurso dos jogadores, né? Por que você escolheu? Porque é bonito. Né? Então, a beleza é um dos fatores. A distinção, no sentido assim, de ser alguém diferente, um jogador meio bizarro, assim, né? Eu vou pegar um gnomo, por exemplo, que é uma das raças possíveis, que é todo estranhinho, e exatamente por isso eu vou escolher. Ou similaridade. Vou escolher um humano porque é parecido comigo e eu tenho mais facilidade para me identificar, para jogar, para entrar na imersão ali do jogo, né? Então esses 3 fatores entram aí como um dos elementos da escolha por aparência. E por último, a dinâmica de jogo também é um fator na escolha. Dinâmica de jogo que eu digo é o jeito que a classe do jogador vai agir no mundo. Então, se eu sou, por exemplo, um sacerdote, é alguém que cura as pessoas. E geralmente, psicólogos que jogam esse jogo escolhem sacerdotes, porque eles veem uma similaridade entre o papel que eles têm na vida cotidiana e o papel que eles desempenham no jogo. Né? São pessoas que, pelo menos no relato ali delas, elas diziam que não são muito fãs de conflito direto. Então, um guerreiro, por exemplo, né, que vai na linha de frente da batalha, não faz muito sentido jogar com ele, gosta de estar mais afastado do conflito para poder analisar e poder dar suporte para as pessoas que estão ali no meio da luta, do conflito, enfim. E isso tem um eco, né, muito direto com a nossa profissão de psicólogo. Mas não só dentro da nossa profissão. Outros jogadores que eram educadores físicos, por exemplo, escolhiam classes de ladino, que são classes que são marcadas muito pela agilidade, pela mobilidade no campo de batalha. E aí eles diziam que isso também tinha muito a ver com o tipo de profissão que eles desempenhavam. Uma outra jogadora entrevistada era uma agente de segurança, que se via muito como uma defensora do ambiente onde ela estava, né? E ela jogava como paladino, que é uma classe que é exatamente isso. Ela vai ali na linha de frente para defender todo o time que está ali atrás. Ela quem recebe pancada, basicamente, do monstro, né? O primeiro personagem em que o monstro vai estar ali batendo e ela vai estar segurando essa força toda para que o time possa
agir, possa continuar batendo ali no monstro, né, matando o monstro, e desempenhando as atividades de um jeito ok. Isso só é possível de fazer com um sacerdote ali por trás, dando suporte, curando os danos que esse paladino vai sofrendo. E o fator de familiaridade também entra ali, porque essas classes, né, elas geralmente são comuns em outros jogos. Então, alguns jogadores que vêm já de outros jogos com experiência, eu sempre joguei de sacerdote, né, então vou jogar de sacerdote também. Sempre joguei de DPS, que é um grupo de classe ali do ladino, né, do mago, enfim, então vou também sempre jogar. Então, de forma geral, o que a gente vê é que de um jeito ou de outro, os jogadores escolhem esses personagens por uma proximidade com ele. Seja uma proximidade estética, seja uma proximidade de enredo metafórica, seja uma proximidade de dinâmica de vida, de dinâmica de trabalho, de dinâmica de atuação no mundo. Isso, por si só, já é um pouquinho interessante, porque na clínica, por exemplo, né, quando um paciente traz essa informação de que ele joga e tal, a gente pode, talvez, pegar um pouco de uma carona nesse personagem que ele escolhe e começar a pensar algumas coisas, algumas similaridades ou algumas diferenças, distinções que existem entre a personalidade dele no mundo cotidiano e a personalidade dele dentro do jogo. Então a gente vai ver isso agora um pouco mais a fundo aqui, sobre a relação que se estabelece ali entre o jogador e o herói. Tá? Então, como a gente viu que essa criação do personagem é muito, principalmente pela via da proximidade de alguma forma, mesmo que essa proximidade seja através da diferenciação, quando a gente escolhe, quando a gente cria um herói no jogo, a gente vai estar ou criando algo novo, no sentido de que é diferente de nós, ou a gente vai estar se recriando no jogo por ser algo mais similar. Vamos começar com a similaridade, então, que são os aspectos atuais que estão nesse esquema, né? Aspectos atuais é, de fato, ali o que já é nosso, já é da personalidade, e a gente só coloca ele no personagem tal como um psicólogo que escolhe ser um sacerdote e agir mais ou menos da mesma forma que age no mundo cotidiano. Outra possibilidade são os aspectos potenciais do lado direito do esquema, em que, por exemplo, digamos que um jogador seja muito, muito tímido, muito pacífico, muito avesso a conflitos, e ele faz um personagem que é exatamente o oposto disso. É um personagem de linha de frente, é um guerreiro, é um ladino, é um paladino, que vai estar ali enfrentando frente a frente os monstros. Algo completamente oposto e distante da personalidade atual dele, mas no relato desses personagens, desses jogadores, desculpa, eles dizem que eles gostariam de desenvolver essas habilidades. Eles gostariam de ser um pouco mais extrovertidos, por exemplo, ou um pouco mais corajosos, um pouco mais combativos. Né? Então a gente tem esses dois polos aí, tanto dos aspectos atuais da personalidade, quanto dos aspectos potenciais de personalidade, que aparecem na escolha aí de personagens possíveis para desenvolvimento. Essa linha tracejada que está no esquema, ela representa o nível de envolvimento com o jogo. Porque não é simplesmente jogar, né, que vai transformar alguma coisa na vida. A gente vai precisar jogar bastante, a gente vai precisar estar envolvido, a gente vai precisar estar imerso nesse jogo, identificado minimamente com esse personagem que a gente criou, para que possam se desenvolver certas dinâmicas psíquicas aqui. Tá? Então, agora sim, vamos voltar ali para os aspectos atuais, né? Então, considerando um nível de envolvimento profundo com o jogo, quando eu jogo com um personagem que é bastante similar a mim, o relato dos jogadores ali é de que há um certo fortalecimento da personalidade deles, um fortalecimento do ego. Porque, por exemplo, um jogador ali, ele estava passando por um momento na vida dele em que ele sentia que ele precisava defender a irmã dele porque estava tendo uma série de conflitos familiares com o pai, enfim. E no jogo ele faz um guerreiro. E lá no guerreiro, né, obviamente, está guerreando, está lutando contra os monstros. E ele começa a relatar que ele percebe que ele se sente como um guerreiro ao defender a irmã nos conflitos familiares.
Então, essa imagem do guerreiro no jogo, que ele está tendo contato ali diário, né, ou quase diário, vaza, passa, atravessa esse limiar do virtual para o mundo cotidiano dele, e ele se vê empoderado como um guerreiro para poder dar conta da necessidade afetiva ali que ele estava tendo de defender a irmã, de enfrentar o pai, enfim. Isso é muito interessante. Né? Pessoas também que estavam passando por um momento de vida de transformação, que era um dos jogadores entrevistados, que ele estava passando de um curso para o outro, e era uma novidade, era um risco que ele estava tomando, e exatamente nessa época ele começa a jogar como um mago. E o mago, né, a imagem arquetípica do mago, tem muito a ver justamente com essa ideia da transformação, da sabedoria, do conhecimento, né? E ele se via muito nisso porque jogar como mago no WoW tem uma certa dificuldade, não é tão simples quanto algumas outras classes. Tem que ser um pouco mais estratégico em relação aos feitiços que você usa, quando você usa, quais você escolhe para poder usar, né? E então ele se via de novo nessa mesma similaridade com a vida, de eu tô em um momento aqui do mundo fora do jogo, onde eu estou entrando num novo ambiente, onde eu estou fazendo uma série de escolhas que são desconhecidas para mim e estou tateando, estou fazendo uma estratégia de como conseguir isso, e no jogo a mesma coisa, jogando com uma classe nova que ele também não conhecia muito. E aí isso acaba mudando um tanto até da concepção que eles têm de si mesmos, no sentido de que, puxa, eu consigo fazer isso, eu consigo jogar como um mago que é totalmente diferente do que eu estava fazendo, e eu consigo ir lá e trocar de curso e entrar para uma nova área da minha vida, num novo momento aí profissional que era desconhecido para mim até então. Tá? Então a gente consegue ver esses paralelismos que às vezes vão fortalecendo o ego do jogador fora do jogo. Quando a gente fala de aspectos potenciais, né, aspectos que os jogadores gostariam de desenvolver na personalidade deles, aí também é super interessante, porque a gente, é muito variado o tipo de coisas, de experiências que foram aparecendo. Né? Pessoas que gostariam de ser mais inteligentes, por exemplo, começaram a jogar como mago. Pessoas que gostariam de ser mais zen, alguns jogadores relataram isso. Aí eles jogam como monges, que tem, e de uma raça específica, que são os Pandaren, que tem toda uma estética zen, uma estética inspirada no budismo, as próprias habilidades deles têm um pouco de pé nisso. Então, eles vão lidando, né, eles vão tocando esse campo de que gostariam de desenvolver através do jogo, e o jogo tem uma história, uma lore, né, um folclore dentro do jogo ali, uma base de dados, de informação, que é muito extensa. Muito, muito, muito. Tem muito conteúdo falando sobre essas classes, falando sobre o mundo que vivem, falando sobre as tribos em que elas vivem, por exemplo, esses Pandaren, né? Há muita mitologia por trás de cada uma dessas raças, ou classes, ou grupos do qual se faz parte. E conforme esses jogadores vão lendo essas coisas, eles relatam que eles tentaram começar a agir mais como um monge fora do jogo. Hoje mais como um guerreiro, hoje mais como um paladino, enfim, agir mais como um bruxo, de enfrentar, de poder lidar com o fato de que ele é mal visto pelo grupo social do qual ele faz parte, ou pelo grupo de trabalho, mas apesar de ser mal visto, ele consegue ser forte, ele consegue desempenhar o trabalho dele, consegue desempenhar as atividades. Então, mesmo coisas que não estão já desenvolvidas ou já presentes na personalidade dos jogadores, passam a ser vistas, passam a ser relacionadas através do jogo, e isso pode ajudar a desenvolver essas características fora do jogo. Então, mais uma vez, né, a gente se afasta assim, definitivamente da ideia de que o jogo é inócuo, é só um lazer, é uma perda de tempo. Há muito desenvolvimento acontecendo aí nesse processo. E claro que para que haja esse desenvolvimento, né, como eu disse, é preciso que haja uma relação profunda com o jogo e uma relação também com essas imagens arquetípicas. A identificação como um mago, a identificação como um guerreiro, a incorporação desses elementos psíquicos na persona cotidiana. Né? Não dá para a gente só ser guerreiro ou paladino ou o que seja dentro do jogo e não
não trazer um pouco dessa relação para fora do mundo? Aí a gente não tem desenvolvimento, né? A possibilidade acontece quando essas imagens estão ali mais íntimas e a gente consegue passar para o mundo fora do jogo. Falar um pouquinho sobre o papel aí do jogo para encerrar, né? Porque, de forma geral, né, como eu disse várias vezes aí, o estigma social do jogo é esse do vício, é esse do isolamento, né, uma pessoa que está lá sozinha jogando, sem contato social, enfim. Então, queria investigar um pouco do o que traz esse jogo para... O que esse jogo traz para os jogadores, né? Qual que é a função que ele pode desempenhar? Começando ali por cima, né, um dos fatores mais centrais no discurso dos jogadores foi o reconhecimento. O que eles queriam dizer com isso? Como a gente faz parte de guildas no jogo, e a gente vai ficando mais forte, né, vai ficando mais evoluído conforme tanto mais joga, outros jogadores nos reconhecem, tipo assim, puxa, nossa, olha só, esse cara aqui joga muito bem, ele é forte, olha o equipamento que ele tem, olha as conquistas que ele conseguiu, né, porque isso está bem exibido ali no jogo, essa guilda é muito forte, olha o monstro que ele conseguiu matar, enfim. E muitos jogadores relatavam essa sensação de potência dentro do jogo. Eu consigo fazer coisas no jogo de um jeito muito mais fácil do que no mundo cotidiano. Eu tenho um reforçador, né? Eu tenho uma recompensa nesse jogo que é muito mais concreta do que no mundo cotidiano. De forma geral, o relato desses jogadores mostra uma aridez do mundo cotidiano muito forte, com um contraste de uma riqueza simbólica, uma riqueza de recompensas, de reconhecimento pelos feitos deles no jogo. E isso chama a atenção, e talvez esse seja um dos pontos principais para a gente pensar um pouco do papel do jogo aí na vida dos jogadores, porque geralmente, né, há também essa ideia de que quando se pensa o jogo como fuga da realidade, é porque a pessoa não tem coragem para enfrentar os problemas da vida, ou não tem um repertório para enfrentar os problemas, etc, etc. Eu sou completamente avesso a essa ideia de que o jogo é uma fuga da realidade. É uma busca. É uma busca por outras coisas que talvez estejam muito pobres no mundo cotidiano desse jogador. Então a gente precisa inverter um pouco o sentido do olhar, né? E não pensar só como fugir, mas como buscar. E se for o caso, como dá para buscar um pouco dessas coisas que a gente só consegue no jogo, dentro também do mundo cotidiano, né? Não dá só para a gente se realizar no virtual. Também é importante tentar trazer minimamente esse reconhecimento, esse senso de potência para o mundo cotidiano de um jogador, né? Especialmente porque esse reconhecimento funciona muito como algo que mantém os jogadores muito no jogo e, às vezes, em alguns casos, ultrapassa o limite ali de um jogo saudável. Como é o único lugar na vida onde ele tem esses reconhecimentos, passa-se muito mais tempo excessivo, aí sim, jogando, e começa a empobrecer o resto da vida cotidiana dele fora do jogo. E aí isso a gente precisa ficar um pouquinho de olho. Mas é sempre olhar para esse equilíbrio da riqueza e da pobreza do mundo dentro e fora do jogo nos jogadores. Então, por isso, esse desinvestimento da vida cotidiana que está ali no esquema. Né? A gente também tem muito da fantasia no jogo, né? Então, essa mesma sensação de potência do que os jogadores relatam, eles dizem, puxa, o mundo é muito mais interessante lá, né? Você morre, você volta, você mata dragão, tem toda uma magia, etc, etc. E essa sensação de fantasia, né, traz a experiência de uma vivência mítica para esses jogadores, no sentido de que eles se veem como um herói que tem um papel claro a ser desenvolvido. Tem um rumo, tem um caminho ali reto para ele. E isso nos jovens, na clínica, é algo que aparece bastante. Essa falta de percepção do meu rumo, do meu papel no mundo. O que eu estou aqui fazendo? Eu estou trabalhando, eu vivo para estudar, trabalhar, pagar conta e morrer? É isso? Qual que é o meu papel? Qual que é o meu sentido aqui? Né? Essa é uma angústia bastante comum aí nos jovens adultos que estão nessa passagem de vida, que estão enfrentando essas contradições do nosso modo de produção, do nosso modo de vida. E aí, de novo, também é interessante a gente perceber isso
É importante a gente ter algum senso de vivência mítica na vida, algum senso de sentido, e talvez o jogo esteja oferecendo isso, embora não deva ser o único lugar onde isso seja oferecido. As interações sociais, né, também, obviamente, são um papel central, como eu já disse algumas vezes, essas formações de vínculos aí entre os jogadores, que são importantes, são vínculos centrais na vida deles, a gente não pode deixar de olhar isso, de perceber, de considerar isso na nossa análise da relação com os jogos, e de forma geral, né, a gente está olhando mesmo, sem ser pesquisador, sem ser psicólogo, entender que há um mundo social, há um convívio social por trás do que é aparentemente uma atividade isolada. Dentro dessas duas coisas, né, a interação social e a fantasia, a gente aprende muitas coisas, como vocês viram ali no relato dos próprios jogadores, né, seja pela própria interação, seja pela própria mitologia dentro do jogo, as lições que eles vão aprendendo pela própria história, a identificação que eles vão fazendo com isso. E, por último, também, obviamente, há uma função de lazer do jogo, né, uma função de relaxamento, de diversão também, que aí entra como, de novo, esse equilíbrio, de certa forma, de um mundo muito árido, né, um dia de trabalho muito cansativo, e aí eu vou lá, eu vou jogar, eu vou descansar, eu vou relaxar, eu vou interagir com meus amigos, né, matar várias coisas com uma cajadada só, nesse sentido de que eu consigo estar me distraindo, eu consigo estar em um mundo diferente, e ainda assim eu estou acompanhado de pessoas de quem eu gosto, com quem eu consigo conversar, interagir, enfim. Talvez alguns desses jogadores tenham uma vida social muito mais ativa do que pessoas que não jogam, ou que são avessas aos jogos, enfim, né? Então, basicamente isso que eu queria trazer para vocês, essas reflexões, esses dados aí, para que a gente possa, especialmente como psicólogos clínicos, né, olhar a função desses jogos de um jeito diferente, abandonar certos estigmas, certos vieses do senso comum, que colocam o jogo como quase uma espécie de pária, né, uma atividade negativa para a vida, uma atividade infértil, sem sentido, né? Ela é muito mais do que isso, e a tendência é que a gente veja cada vez mais isso aparecendo na clínica e que a gente possa ter um olhar um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais real, um pouquinho mais sensível para a experiência que as pessoas têm com jogos, o que elas conseguem tirar desses jogos, o que elas aprendem e especialmente como elas podem se desenvolver através desses jogos. É muito interessante trabalhar simbolicamente na clínica com essa relação que os jogadores têm com os personagens deles. Muitas vezes na vida eles enfrentam ou estão passando, né, por problemas, estão passando por enfrentamentos ali onde há uma certa dificuldade de estar lidando com aquilo, e é muito interessante às vezes trazer a imagem do herói que eles têm num jogo, por exemplo, como elemento empoderador para que eles enfrentem aquele problema, ou como possibilidade distinta de enfrentamento daquele problema. Então, tive um paciente, por exemplo, que se via muito como um paladino, jogou várias vezes como paladino, enfim, né? E tinha muito uma tendência a enfrentar muito de frente alguns conflitos familiares, alguns conflitos sociais que ele estava tendo, e chegou num limite onde isso não estava mais dando, estava prejudicando ele estava se vendo muito sozinho nesse sentido, porque não estava encaixando, não estava mais gerando o resultado que ele fantasiava que geraria, porque ele está certo, porque ele tá na luz, ele está vendo a situação, né? É ele quem deve trazer a justiça para aquele conflito, etc, etc. E conforme essa época vai passando, ele começa a jogar de bardo num outro tipo de jogo. E aí trazer essa imagem do bardo foi uma virada de chave para ele, porque ele percebeu, bom, o bardo não enfrenta, o bardo conta uma história diferente sobre aquilo, ele é muito mais jocoso, ele consegue brincar com aquele conflito, ele precisa de suporte também para enfrentar todas essas coisas, né? Ele não é um jogador de linha de frente, e isso teve uma mudança significativa na vida dele, como ele se enxergava um pouco em frente aos conflitos, ao ponto dele literalmente dizer assim, eu passei a ser mais bardo, porque não tem mais como ser só paladino, às vezes eu precisar ser, mas eu também vou precisar ser bardo. Então, é muito interessante ver essa possibilidade da função transcendente, né, da gente ir de um ponto para o outro, que o jogo permite, que o jogo traz elementos aí para simbolizar. E acho que é isso. Acho que talvez até tenha falado um pouquinho demais, mas, enfim, acho que era para trazer, era isso. Obrigado pela atenção.
professor Carlos. Tá aí? Então, Rafael, deixa eu entrar aqui. Agradecemos a presença, a disponibilidade. E eu gostaria, então, de abrir rapidamente, até pelo menos no máximo 13h15, para a gente poder conversar, se alguém quiser falar alguma coisa, ou fazer alguma pergunta, ou comentar. Senão eu vou fazer, para variar, um comentário breve, pedir para você fazer um comentário breve. Senão eu vou agradecer a presença de todos também que assistiram, né, os autores aqui. A Maribel está digitando. Tá. Rafael, a única coisa que eu vou perguntar para você, eu acho que daí a pergunta da Maribel também vai ser feita, a gente tem dois lados do jogo, é inevitável perguntar, né? O lado de fuga, é a mesma coisa da imaginação, da imagem, tem um lado de aprofundamento na experiência e tem um lado também de fuga da experiência. Eu gostaria que você pudesse falar rapidamente sobre esse lado de fuga do mundo, essa imersão como fuga do mundo real, como você vê isso, e como se trabalha isso, se você percebeu alguma coisa. Tá certo? Tá. A fuga, ela acontece principalmente quando a gente tem essa distinção muito grande da riqueza do mundo online e do mundo offline, né? Então, se o jogador tem o social, tem a fantasia, tem sentido, tem reconhecimento e tem prazer só dentro do jogo, ou principalmente dentro do jogo, a tendência é que haja uma fuga para esse ambiente. E aí a gente precisa ficar atento, né, porque isso fica muito claro na clínica. Quando um jogador está excessivamente lá, você vê nitidamente o prejuízo nas outras áreas da vida dele. Ele tende a faltar um pouco mais na faculdade, por exemplo, o trabalho dele começa a piorar também, o próprio desempenho das atividades perde um tanto do prazer, perde um pouco do sentido no resto do mundo, né, no mundo fora do jogo. E isso vai ficar evidente no discurso dele, porque vai estar basicamente essa aridez do mundo cotidiano vai estar muito visível. É quase um quadro ali que se aproxima de um quadro de depressão. A gente vai percebendo pela própria narrativa, pelo próprio discurso do paciente. E aí a ideia é tentar trazer, se a gente for usar o jogo como simbolismo, né, tentar trazer esse personagem que está fortalecido, que está tendo uma série de boas experiências lá no mundo virtual, para fora dele. Então, aproximar um pouquinho mais essa identificação do jogador com o herói no mundo cotidiano. Em que momentos ali da vida cotidiana que ele pode ser um paladino, que ele pode ser um mago, que ele consegue transformar no mundo, o que ele consegue enfrentar, o que ele não deve enfrentar e deve ser um pouco mais suportivo, caso seja um sacerdote, por exemplo. Ao contrário, né, talvez você precise um pouco mais de suporte na vida, porque tu está muito identificado ali com um paladino, né, que só enfrenta. Então, geralmente, né, se a gente usa o jogo como simbolismo, é tentar aproximar um pouquinho mais essa identificação. Se a gente não vai usar o jogo como simbolismo, né, se a gente está um pouquinho travado, que não consegue fazer essa passagem, o próprio paciente não consegue fazer essa função transcendente, a gente vai precisar trabalhar um pouco do cotidiano mesmo, ali, como é que estão as relações sociais, como é que está, que coisas ali que ele pode enriquecer um pouco mais no mundo, né, trazer um pouquinho de volta para o corpo, trazer um pouquinho de volta para um mundo fora virtual. Isso, de novo, né, claro, onde a gente vê claramente que há um desequilíbrio, né, não é um automatismo, a gente não deve imediatamente pensar isso, de que está jogando bastante, então está fugindo. Tem que analisar bastante, isso fica evidente no discurso. Respondi a pergunta? Então, a Maribel comentando, né, Rafael, foi ótimo, achei muito importante essa perspectiva da imaginação enquanto imersão através dos jogos, dessa diferenciação saudável e sintomática do uso do jogo. Acho que a gente já está no adiantado da hora, né? Só vou perguntar se quer falar mais alguma coisa. E eu queria agradecer a sua presença. Imagina, eu agradeço, professor. Foi um prazer, espero poder ter contribuído aí um pouquinho para todo mundo que ouviu, para a gente poder pensar algumas coisas, e fico super à disposição também, né, para bater mais esse papo em outros momentos.
Isso, então, daí a gente vai comentando, então, deixando a todos que todas as apresentações, inclusive o Rafael aprofunda bastante e desenvolve, inclusive, em termos mais complexos, a questão da dinâmica do herói no próprio artigo e a questão da dinâmica da libido investida no herói, que eu lembro da dissertação que está lá no artigo. E daí é só vocês se aprofundarem no capítulo que está no livro ali. Rafael, agradeço, então, vocês, gente, agradeço a todos a presença, tá certo? Então, vamos encerrando por aqui, até uma próxima vez, vamos ver se um dia a gente volta a fazer alguma coisa mais presencial, né, Rafael? Uhum. Pois é, esperando ansiosamente. Tá. Mas obrigado, professor. Virtual é bom, mas está meio exagerado atualmente, viu? Tchau. Tchau, gente.